Momento do Discipulado. Eu quero falar um pouco sobre o discipulado de Samuel. E tem muito a ver com o discipulado de Moisés. Ambos foram líderes, muito usados por Deus, totalmente consagrados ao Senhor, mas tiveram uma infância difícil. O Moisés, por determinação do faraó, teria que morrer, ainda criança. Seus pais o esconderam, tentando preservá-lo, largaram no rio, quando não dava mais para esconder a criança, largaram no rio e Deus providenciou que a filha de Faraó o tomasse, achou-o muito bonito e quis criá-lo. Foi assim que Moisés foi salvo. Mas Deus providenciou que algo diferente acontecesse. Ele não foi simplesmente adotado pela filha de Faraó, que o criou. Não, a filha de Faraó era madame, era princesa e não trabalhava. Ela botava outras mulheres para trabalhar. Foi assim que a Miriam, que é interessante, é chamada na Bíblia Católica de Maria. A Miriam, irmã de Moisés, irmã mais velha, sugeriu à princesa, filha de Faraó, que contratasse uma ama para cuidar do pequeno bebê. E essa ama, a princesa aceitou. E essa ama foi a própria mãe de Moisés. Então, o Moisés foi discipulado em tempo parcial, é verdade, porque a mãe não ficava com ele o tempo todo. Ele era criado nas escolas do Egito, etc. E a mãe de Moisés, em tempo parcial, o discipulava. E o Moisés foi bem discipulado nas coisas de Deus. Aprendeu muito com o Egito, as ciências e a cultura do Egito, mas os caminhos de Deus ele aprendeu com a própria mãe em tempo parcial. Bom, quando a gente vai para o Samuel, ele foi fruto de uma crise muito forte que a Ana passou. A Ana queria ter filhos. Naquela época havia um estereótipo muito ruim para a mulher que não tinha filhos. A mulher estéril era uma mulher amaldiçoada por Deus, eles consideravam assim. E então ela sofria muito por isto, por uma abertura da lei na Antiga Aliança. Isso não existe no Novo Testamento, mas por uma abertura da lei na Antiga Aliança, o Antigo Testamento, o marido da Ana, para ter filhos, o Eucana, podia casar com uma outra mulher, uma segunda mulher. Então ele teria duas esposas, foi o que ele fez. Achou a Penina. A Penina saiu dando filhos, muitos filhos. Eu não sei do nome de nenhum deles. Acredito que a Bíblia não traga nomes dos filhos da Penina, que eram filhos do pai do Samuel. Mas a gente tem o foco da Bíblia na luta da Ana, angustiada, anos e anos, sendo oprimida, ridicularizada, zombada pela outra. A Bíblia chama de rival. A Penina se tornou uma rival da Ana, humilhava a Ana. E o Eucana dava muita atenção à Ana, gostava da Ana, tinha um carinho especial com a Ana. E com a Penina praticamente só tinha filhos. Mas
o Eucana gostava da Ana, acariciava. Parece que a Penina ficava com ciúmes e por isso mesmo que ela pisava na Ana. A Ana sofreu muito por causa disso e este sofrimento gerou um bom fruto, um desespero que a fez fazer um voto que eu acho que mulher nenhuma faria. É possível, mas dificilmente uma mulher faria um voto daqueles que a Ana fez, de prometer ao Senhor. Voto é assim: a gente diz para Deus algo que gostaria de ter, se o Senhor nos der aquilo, a gente faz aquilo outro. Se o Senhor nos atender, nós fazemos aquilo. Voto é assim, ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, varão, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, vou entregar ao Senhor. Ela tinha consciência do que estava fazendo e ela entregaria ao sacerdote, o sumo sacerdote, que representava Deus aqui na terra, na antiga aliança, o Antigo Testamento. A Ana entregaria o Moisés ao sumo sacerdote. E Deus fez aquilo acontecer. O milagre aconteceu, ela engravidou, teve o Samuel e ela sentiu muito, porque ela amava, que aquilo era o maior tesouro dela e ela teve que entregar. A Ana teve que entregar, por causa do voto feito a Deus, o maior tesouro dela. Uma mulher estéril que não tinha filhos, o maior sonho era ter um filho. Quando Deus deu um filho, ela devolveu ao Senhor e resolveu entregar. Só pediu a Deus compreensão e ao marido também para aguentar um pouco, e enquanto ela desmamava. Quando ele ficar desmamado, puder comer comida comum, então nós levamos e entregamos para o sacerdote. E assim aconteceu. O menino cresceu, desmamou e ela levou ao sacerdote. Provavelmente ela esticou a amamentação o quanto ela podia, para tentar ficar o máximo possível com o Samuel. Mas em algum momento o leite dela secou e a amamentação acabou. E o pequeno Samuel já podia comer outras comidas. E ela então levou para entregar ao sacerdote, o sumo sacerdote Eli. E assim ela foi ao templo e entregou e disse, em palavras dela, aqui em 1 Samuel 1, 26. Ah, meu Senhor, o sumo sacerdote, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Que coisa interessante. Em tudo havia um momento de adoração. Eu acho que a gente sempre deve valorizar esse momento de oração. Encontra uma pessoa, encontra um amigo, um parente, vai fazer uma viagem, acordou, vai comer, vai ao banco, recebeu o salário, você vai fazer uma prova. Em tudo, adore ao Senhor, orando a Ele, aproveitando a misericórdia dEle em nos dar esse meio de graça, que é a oração, para a gente poder se achegar a Ele. Então, ore sempre a Deus em toda e qualquer situação. A Ana cumpriu o voto, levou o pequeno Samuel e entregou ao sacerdote, e ali eles adoraram o Senhor. A pergunta que sempre me fica é, será que o sacerdote queria um homem já velho? Ele deveria ter ali talvez uns 85 anos de idade por aí, já era bem velho e os filhos dele já eram grandes, adultos, eram sacerdotes também. A Bíblia não menciona sobre a esposa que o sumo sacerdote teria, e o fato é que um homem velho deve ter preocupações muitas, mas nunca
criar uma criança. Depois de velho, criar uma criança não é mesmo uma ideia boa, não. Mas ele sabia da seriedade de um voto a Deus. Aquela criança estava sendo entregue a Deus e o sacerdote a recebia ali em nome de Deus. Ele sabia da seriedade da coisa. Claro que ele procuraria ajuda para cuidar da criança, alguma mulher, alguma parenta, alguma serviçal, alguma mulher voluntária no serviço do templo, ele pediria ajuda para cuidar daquela criança e ele daria as orientações, as instruções. Mas o Samuel se desenvolveu de uma tal maneira, pequeno ainda, era a alegria do sacerdote. Por quê? Porque a mãe ensinava. Quando a mãe ensinou, digamos que ele tivesse 2 anos de idade, alguns acham que ele poderia ter até 4, mas digamos que ele tivesse 2 anos de idade, ele já entendia muita coisa. Meu filho, agora você vai obedecer o sacerdote do Senhor. Ele vai cuidar de você. Você vai obedecer em tudo que ele mandar. E ela ensinou e o Samuel aprendeu. Pequeno ainda, ele servia ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli começou a gostar muito dele, porque o que os filhos não faziam, o Samuel fazia por ele. O Samuel buscava isso, abria, mais adiante, menino ainda, ele já abria as portas do templo, ele fazia tudo que tinha que fazer, limpeza, varria. O sacerdote ficava maravilhado com a atitude de reverência daquele menino. Temor a Deus, ele foi ensinado a isto. Anualmente, os pais iam para a celebração da festa, provavelmente a festa da Páscoa, e levavam alguma coisa de comer, algum brinquedo, algum presentinho, uma roupa nova para o pequeno Samuel. E a mãe aproveitava para conferir. Meu filho, como está indo, como estão as coisas, você está comendo direitinho, está obedecendo ao sacerdote, e dava instruções. Interessante, mesmo com um contato uma vez por ano, que talvez durasse ali os 3, 4 ou 7 dias da festa, a mãe discipulava o pequeno Samuel. No início, em tempo integral, digamos, os 2 primeiros anos de vida. Depois que ele foi entregue, anualmente ela devia passar uma semana com ele, dando instruções, orientando, e o Samuel era obediente. Como é que a gente consegue a obediência de uma criança com quem a gente tem contato uma vez por ano? É a pergunta que fica. A resposta é o bom discipulado, que começou quando ele nasceu. O pai e a mãe, que são verdadeiros pais presentes, amam o filho e ensinam desde o início, quando nasce. Aos 2 anos, a criança já aprendeu a obedecer, aprendeu uma série de coisas importantes. Os pais que amam os filhos educam e corrigem desde quando nasce. É assim que se discipula. O discipulado de Samuel foi um sucesso. Foi conseguido, digamos assim, nos primeiros 2 anos de vida, e depois com um contato anual de cerca de uma semana. Isso foi o suficiente para orientar o Samuel no caminho que devia seguir, e ele foi o que foi. Consagrado a Deus, um homem de Deus, substituiu o sacerdote Eli nas funções dele. Deus usou bastante o Samuel. Mas eu quero focalizar isto. É possível, mesmo em tempo parcial, a gente discipular uma pessoa quando tem amor. De longe a gente ora, o que a gente puder fazer a gente faz, o contato que a gente tiver seja bem aproveitado, desde cedo, novinho ainda, o bebê a gente já está discipulando e dá resultado. Deus abençoa. No caso de Moisés, aconteceu, foi bem sucedido o discipulado de Moisés, e no caso do Samuel, foi bem sucedido. Mas os pais têm que ser conscientes, têm que ter amor a Deus e aproveitar o tempo com o filho. Tem que aproveitar o tempo com o filho. Isso
é um bom exemplo de um bom discipulado que deu certo.